eu comecei a me identificar e a comparar esse cenário de deserto, de desertificação, né, porque foi um deserto feito pelo homem, como um deserto subjetivo que tem dentro de mim, assim, como possibilidades, né? Então eu comecei a entender a pintura como um gesto de vazar, um gesto de umidificar, um gesto de criar algum caminho para as coisas que eu estava descobrindo sobre mim, sabe? Isso vai num aspecto espiritual, isso vai num aspecto ancestral, isso vai realmente num mergulho, assim, das possibilidades que eu tinha no momento e que eu tenho, né, de criar. Então, a pintura também veio muito por um momento, né, no Trovô a gente acabava interagindo muito, assim, nas produções, então foi uma prática que eu fui mergulhando, foi me interessando. É algo que fala com a gente, né? De lá para cá, a pintura me mostrou muitas coisas do porquê eu estava fazendo aquilo. E uma das coisas que eu identifiquei, assim, até há pouco tempo, assim, no período de pandemia, eu comecei até a ver desenhos que eu fazia quando eu era criança, e eu era muito fissurada em figurativo, né? E eu lembro que eu passava dias e dias e dias e dias desenhando quem eu queria ser. E eu comecei a olhar esses desenhos e eu vi que eu me tornei uma adulta, que eu sou uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu achava que era para eu ser. E aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu estou pintando abstrato, tentando costurar quem eu sou, assim, tentando costurar o meu corpo, sabe? E tentando estender de mim algo que não está posto, assim, algo que não vem de fora, sabe? A pintura me apresenta muitos exercícios de concentração e de análise, sabe? A minha prática, ela sempre foi muito experimental, eu acredito que até hoje, assim. Então, muitas outras coisas que eu faço influenciam na minha pintura, sabe? Já há um tempo eu trabalho com bijuteria também. Então, ficava grandes períodos fazendo bijuteria e pintando nos espaços que dava. Hoje em dia eu vejo que eu pinto muitas bijuterias, entendeu? E que aquela construção plástica e estética que eu me concentro em objeto, isso chega também na pintura. Desde linha, desde fio, desde cor. Isso é uma coisa que me interessa muito, porque é exatamente o que eu estou pensando há muito tempo, desde que eu me entendo como artista até agora, assim, que são essas referências que não necessariamente estão na pintura, mas são referências, por exemplo, da minha avó e o crochê, da minha mãe com bijuteria, da minha mãe com flores, que ela também já trabalhou com flores. Eu fico tentando costurar da onde vêm as minhas referências, porque eu sinto que eu lutei para me reconhecer enquanto artista, para poder usar esse nome para mim, essa categoria como trabalho e tudo mais. Mas quando eu cheguei lá perto, principalmente lidando com espaços institucionais, eu vi que era uma linha de formação que não me contemplava. Eu não estudei abstração, eu não tenho um repertório acadêmico, assim, e muitas das vezes esse repertório ele é colonial, né? Fico até hoje, assim, recorrendo às minhas referências, e a maioria delas nem estão na pintura, mas é uma plataforma que eu me identifico, sabe? Que eu gosto, que eu sinto que, principalmente pensando em desenhar o que não está posto, assim. É muito difícil você pensar em arte tendo várias contas para pagar, tendo que se manter, tendo que comer, tendo que beber, tendo outras prioridades, e você criar até um tempo subjetivo de liberdade. Às vezes você pode conseguir criar um momento na tua rotina sobre isso, mas criar essa permissão também é um trabalho muito árduo, né? Tem um trabalho, uma série de trabalhos que ele se chama Vai do Gosto. Minha avó borda, né? Faz crochê e tudo mais. E ela é uma super referência para mim. Quando comecei a fazer arte, eu falei, não, vou bordar, quero aprender tudo, não sei o quê, quando comecei a produzir. E aí eu fiz um bordadinho para ela. E aí eu levei o bordado todo errado. Ela super mestra. E aí ela pegou o bordado, olhou do avesso, olhou da frente. Ele era um pouquinho abstrato. Eram umas florzinhas e um pouquinho abstrato. Aí ela olhou, ficou olhando. Eu falei, ei, vó, gostou? Aí ela, vai do gosto, né? Tipo assim, eu fiquei, tá todo errado. E aí eu comecei a pensar sobre essas referências que eu tenho de formação, inclusive da bijuteria, ela também já fez algumas bijuterias. Enfim, minha família tem um histórico de fazer coisas para fazer dinheiro largo e muito relacionado à mão, muito relacionado a esse gesto das mãos. E aí eu comecei a pensar sobre unir um pouco esses lugares, assim. Comecei a tentar pegar uma bijuteria, que é um objeto mais utilitário, com um valor de mercado
muito, muito menor, que também são os tipos de produtos, de coisas que minha família criou ao longo do tempo, trazer isso para um outro espaço, assim. Então, eu comecei a tentar abstrair também um pouco essa ideia das coisas utilitárias, levar elas para um universo um pouco mais lúdico. E aí eu comecei a costurar umas cortinas com as bijuterias que eu faço, assim. E eu chamei essa série Vai do Gosto, em homenagem à minha avó. Muito por esse reconhecimento, né? E por uma questão de afeto mesmo. Em alguns momentos foi muito violento para mim ter que traduzir tudo que me forma para uma linguagem, para aquilo ser aceito. Quando eu pego experiências com a minha avó, experiências com a minha mãe, experiências que me trazem uma sensação de casa e de família, que é muito importante para mim, principalmente pensando que hoje em dia eu moro longe deles e outros recortes assim, é esse movimento, sabe? De sensação de casa mesmo, de pertencimento, de entender e de reconhecer a importância da onde eu vim, por exemplo. Tenho pensado muito sobre isso, sobre trazer a força disso mesmo, não deixar que me digam que não é importante, sabe? Ou que não é o suficiente. Eu acho que uma coisa importante também, quando a gente é uma nova artista, assim, é perder o medo de fazer feio. Muitas e muitas aspas dentro disso. Mas é que lá dentro da produção você acaba, enfim, não gostando de muita coisa, a autocrítica às vezes pesa, a comparação também. Os últimos trabalhos que eu tenho pintado, eles surgem de um erro, assim, surge desse exercício do desapego de fazer algo para fora. Comecei a fazer pinturas, eu não gostava, e eu pintava tudo por cima de uma cor só. E aí nessa eu comecei a raspar essas pinturas com o que tinha pela frente, assim. O primeiro objeto que surgiu foi um negócio de unha, de fazer unha. Eu comecei a raspar essas pinturas, estava muito chateada que tinha dado tudo errado. Aí surgiu uma nova técnica, sabe? E eu fiquei assim, gente, legal. Se permitir ao erro, se permitir ao experimento, se permitir a um momento muito interno, é isso que eu chamo de casulo, sabe? Ser você com você. E o material ele vai te falar, você vai animar ele mesmo, assim, vai dar uma vida, você vai estender o que você é para ele também, sabe? Hey!